Bom dia, gente. Apareci novamente depois de alguns dias. Eu não vim mais aqui fazer live, mas hoje deu certo. Eu queria ter feito essa semana, porque segunda-feira, eu até postei lá nos meus stories que eu tinha ido correr e aí eu senti, né, Deus falou comigo naquele momento da corrida. E é engraçado, né? Às vezes a gente acha que Deus fala com a gente em momentos no quarto, só no quarto, ou só na igreja, em certos lugares. Mas não, quando a gente está atento, né, a gente consegue ouvir em qualquer lugar, em todo momento. Até na corrida, até fazendo alguma atividade, até né, em qualquer momento. É só a gente estar atento com isso e saber ouvir, né, quando ele está falando. E o que eu vejo aqui, até não vou estender muito assim, mas é que muita gente é, passa por muitos desafios e não entende por que, que isso tudo está acontecendo e às vezes fica culpando Deus, né? Nesses últimos dias eu vi muita gente falando sobre isso, sabe? Que tá passando por tribulações e fica lamentando toda hora, né? Por que que eu tô passando por isso? E não sei o quê, né? E essa semana eu vi muito sobre isso, sobre tribulações que a gente sempre vai ter. Quando a gente passa por um desafio, vem um novo, e passa por outro, vem um novo, sempre vai ter desafio. Mas esses desafios nos fazem crescer, nos fazem ir para o próximo nível. Então, assim, eu venho passando por alguns desafios tremendos. Nessas últimas 3 semanas, eu passei por alguns desafios assim que eu respirava fundo, eu dizia, Deus, por que que eu tô passando por isso? Aí daqui a pouco eu começava a entender, tipo, às vezes a gente tem que passar por uma dor para entender realmente o que você precisa melhorar ou o próximo passo que você tem que dar. Só que a gente tem que estar muito atento, né, com essas coisas. E aí, segunda-feira, eu fui correr. Eu estava fui lá tem um bosque aqui perto de casa, que eu gosto de ir lá correr de manhã, né? Eu fui lá, comecei a correr. E o que eu faço? Geralmente eu faço 5 quilômetros. É o que eu sempre faço, assim, né? Umas 2 vezes na semana, durante a semana, umas 2 vezes eu vou correr, ou 3, dependendo. E no final de semana, às vezes eu vou fazer uma corrida mais longa, tipo 10 quilômetros, 8, dependendo, sabe? Então eu faço geralmente isso. E aí, segunda eu fui correr, eu tinha voltado do método CIS, né? Então pensa na energia, na loucura, na vibe, tudo, né? Voltei do método CIS. Aí segunda eu fui correr de manhã e tal. E eu fui fazendo a corrida e tal. Aí, tipo, tava 4, quase 5 quilômetros. Aí eu senti o Espírito Santo falando comigo sobre uma música que eu fazia muito tempo que eu não tinha ouvido. Eu ouvia quando eu ia lá na Igreja Vida, lá onde eu morava, né? Eu ouvia essa música lá e nunca mais eu tinha ouvido essa música. É, e aí, era um hino, né? Agora, deixa eu lembrar o hino agora. Eu não sei, eu não lembro o nome, mas era da Gabriela Rocha. Depois eu posso deixar aqui na descrição. Mas enfim, eu estava correndo e aí veio aquele hino na minha mente. E eu coloquei, e aí começou aquele hino na minha mente e tal. E aí eu pensei, tá, eu vou colocar esse hino. Eu tinha acabado de ouvir, eu estava com fone, eu estava ouvindo uma pregação do Dave Leonardo, que sempre de manhã assim eu tiro esse tempo, eu ouço alguma pregação, algo assim, né? Correndo ali, né? E aí terminou a pregação, já estava quase fechando 5 quilômetros. E aí eu ouvi essa música, tipo, na minha mente, né? Aí eu fui lá e coloquei essa música, procurei e tal, correndo, procurei e coloquei essa música. Ela dava uma média de 10 minutos, essa música. E aí eu fui correndo, continuei correndo. Aí o Espírito Santo falou comigo, corre mais 10 minutos, até terminar a música. Aí, tá bom, vamos lá. Aí fui, fiz ali,
Terminou a música, eu fui olhar no celular, tinha dado 6 km e 30, uma coisa assim. E naquele momento, eu tive discernimento, né? O Espírito Santo falou comigo que a gente consegue muito mais do que a gente imagina. Porque a minha meta na minha cabeça é 5 km. É isso. E aí, aquele momento, Deus me tocou. Ele falou: você pode muito mais. Não se limite. Não se limite aos seus sonhos. E realmente, assim, eu tava meio que estabilizada em algumas questões mais pessoais, né, profissionais. E aí, isso me fez entender que por que a gente se limita tanto num ponto? Sendo que a gente pode muito mais. Por que eu sempre faço 5 km? Se eu posso fazer muito mais, entendeu? E realmente, quando a gente começa a trabalhar no esporte, isso é o que a gente pode fazer mais, a gente consegue nas outras áreas da vida também a fazer mais. Eu até estava conversando com uma amiga aqui e ela começou a falar que no esporte ela começou a aumentar o padrão dela por conta do esporte, porque ela começou a fazer mais. Se antes você treinava 2 vezes na semana, começa a treinar 3, começa a treinar 4. Não ficar na zona de conforto, fazer o mesmo sempre, porque aí você não cresce nas outras áreas também, nos outros níveis, né? E aí, ou se você faz alguma competição, né? Então, tipo, tudo para aumentar de nível. Você consegue aumentar de nível de acordo com o que você está fazendo. Então, por exemplo, como ali na corrida, eu fiz 6 km, eu não fazia 6 km, 5 km, é isso aí. Aí então eu comecei a entender, sabe, que a gente precisa fazer muito mais, a gente consegue muito mais, não colocar limites, que é isso que eu tava colocando, o meu limite era 5, não, você consegue mais. Então, tipo, a gente vai subindo a régua quando a gente vai fazendo isso, a gente sobe em outras áreas da vida. Então é isso, né? A mensagem que eu venho falando hoje, que a gente precisa subir a régua em outras áreas, em todas as áreas. A gente tá, às vezes, muito acostumado com algo e tá tudo certo. Tipo, quero ficar aqui, tá tudo certo. Mas você pode mais que isso, sabe? É aquilo. Tá escrito lá em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. E para isso, você precisa se esforçar a fazer mais e não ficar no mesmo. Porque como Deus vai te entregar algo, se você não se esforça para fazer mais, se você tá ali na zona de conforto. Então, a partir do momento que você move, se dá o passo, Deus vai te dando chão, Deus vai te acrescentando o que é necessário. Então, essa é a palavra que eu venho aqui entregar hoje. Foi algo que tocou muito para eu conversar aqui. E é isso, não coloquem limites, façam mais, porque vocês podem muito mais, com toda a certeza do mundo. E isso faz a gente enxergar que a gente não nasceu para ficar na zona de conforto, né? Quanto mais a gente faz, mais a gente vai crescendo, mais a gente se desenvolve e mais a gente sobe a nossa régua nas outras áreas, em todas as áreas. E os desafios, como eu falei antes ali, os desafios sempre vão acontecer, mas é a forma que você enxerga eles, é a forma que você lida com os desafios. Em um outro momento eu vou contar esses desafios que eu vim passando nesse mês, na verdade, né? O último mês, assim. Eu vou vir contar aqui, em outro momento, ainda não é o momento, mas em algum momento eu vou vir contar aqui, mas é algo assim que, apesar de tudo, apesar de muita coisa não ter acontecido, ter travado, né, em algumas coisas da minha vida, eu não parei, eu não paro, não baixo a guarda, sabe? Eu não fico me lamentando. É, claro, tem dias que a gente não tá legal, faz parte, né? Mas assim, é sempre olhar pra frente, é sempre subir de nível. Isso eu não vou. É como eu disse, quando eu vim lá da onde eu morava, eu disse, eu não vou ser mais medíocre. Então,
isso tem a ver com autorresponsabilidade, tem a ver com a gente não se vitimizar, com todas essas coisas. E aí você começa a se desafiar cada dia mais para não ficar na zona de conforto e enfrentar os desafios mesmo, né? Porque o desafio vai ser sempre vai ter, toda a vida, toda hora. Mas é a forma que você lida. Se você passar mais rápido pelo desafio, você vai indo para o próximo nível. Agora, se você ficar ali se lamentando, se vitimizando, ai, que difícil e tal, não, não, você não vai para frente, você vai ficar ali. E quanto mais você fica ali, mais você alimenta isso e mais você fica ali. Não cresce. Então passa logo, passa pela dor, passa pelo deserto, vai, e aí a gente vai crescendo, se desenvolvendo. É isso, gente. Tenham um maravilhoso final de semana.